E aí? Então hoje vamos falar sobre uma travessia que me maltratou demais, que foi Reserva Nacional Eduardo Avaroa. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a travessia da Reserva Nacional Eduardo Avaroa. Ela não é tão conhecida, mas é um lugar muito bacana, muito bonito, mas muito desafiador. Esse local ele fica bem na divisa ali do Chile com a Bolívia, tá? Então quem está em São Pedro Atacama e vai para Uyuni tem duas possibilidades: ou ir para Calama, ainda no Chile, e então cruzar para Bolívia e para Uyuni, ou cruzar passando essa reserva, que é muito bonita, muito bacana, mas é bem complicadinho. E vou explicar um pouquinho aí por quê, e sempre lembrando que eu fui, era final de maio, meio de maio, e então tava no outono, quase inverno, e as coisas que eu passei por lá, o frio que eu peguei e tudo mais, talvez você acabe, se você for no verão, por exemplo, você vai acabar não pegando tão frio e tal, mas eu acabei vendo isso, vou passar um pouquinho aí de como que foram as coisas comigo. Vamos começar logo com estrada. E a estrada é o seguinte: você vai sair de São Pedro Atacama e a entrada para Bolívia está a 40 quilômetros. Desses 40 quilômetros, 10 quilômetros reto, plano, e depois 30 quilômetros de uma subida muito forte. São Pedro do Atacama, se não me engano, está 2.600 metros de altitude, alguma coisa assim, enquanto a divisa ali do Chile para a Bolívia, na Reserva Nacional, está a 4.650. E então você vai subir muito em 30 quilômetros. Vai subir 2.000 metros, né? 2 quilômetros. Nesses 30 quilômetros, 2.000 metros de altimetria. Então, assim, é muito pesado, é muito íngreme. E fora isso, o que vai acontecer é que você vai chegar com uma altitude. Mas a altitude eu comento um pouquinho pra frente aí quando eu for falar do clima. Mas então falando ainda da estrada. Então ela é super subida, porém asfalto, tá? Tipo uma rodovia. Meio que não chega a ser uma rodovia, mas é um asfalto bom, então assim, não tem problema a questão do asfalto. Isso até chegar ali na divisa. Chegou na divisa do Chile para a Bolívia, você vai fazer a aduana, né, da saída do Chile, depois a entrada na Bolívia. Na hora que você entrar na Bolívia, não tem mais asfalto e é terra, tá? É areia e é uma terra bem, não é batida, é uma terra bem, não chega a ser fofa, mas ela é meio granulenta, então não é muito fácil ali de pedalar. Não é difícil, mas dá aquelas escorregadas às vezes, porque ela é um pouco, não sei o termo aí, mas ela é um pouco granulada, então ela desliza um pouco. Então, tomar um pouco de cuidado. Isso a partir do momento que você chegar na Bolívia, tá? Entrou na Bolívia, começa a ser a estrada bem pior. Lembrar também que a estrada dá mais ou menos tudo 400 quilômetros de São Pedro Atacama até o Uyuni. Porém, eu fiz só 70 de ida, 70 de volta, tá? Que eu acabei desistindo, já contando aí o que acontece, mas vou contar um pouquinho pra frente aí o que aconteceu comigo. Mas então eu só fiz 70 quilômetros, eu não sei como é depois, tá? Mas eu tinha dado uma olhada na internet, dei uma estudada antes de fazer a travessia. Eu vi que a maioria do percurso é nesse terreno de areia, arenoso, né? E então vamos pro clima. E agora para falar do clima, aí é que a coisa pega. E aí que me destruiu. Porque, vamos lá, primeira altitude, eu tava a 2.500 em São Pedro do Atacama, eu tava me sentindo muito bem. E isso talvez tenha sido algo ruim pra mim, porque eu fiquei muito confiante. Eu falei, pô, a altitude não tá fazendo efeito nenhum pra mim. Eu já tinha chegado a 3.200 quando eu cruzei os Andes, a 3.000 cruzando o Atacama, e não senti nada, me senti super tranquilo, super bem. E eu falei, então pra mim a altitude é tranquilo, não tem problema. E quando eu fui para 4.650, meu Deus do céu,
como foi difícil. Muita dor de cabeça. Não cheguei a ter nariz sangrando, muita gente tem nariz sangrando e tal, eu não cheguei a ter, mas eu não conseguia respirar direito. Foi muito, muito complicado assim pra mim, respiração, então eu não tinha força quase. Foram momentos muito complicados ali pra mim, por causa da altitude e por causa do frio. O frio também foi devastador. Menos 5 graus à tarde, tá? O primeiro dia quando eu tava subindo, quando eu tava lá no topo, pertinho do vulcão, tava menos 5 graus à tarde, era umas 3, 4 da tarde. E foi muito complicado, um vento muito forte. E daí chegou a noite, e antes da noite eu tava montando minha barraca, e até pela altitude não ter muito ar e tal, muito oxigênio, enquanto eu tava montando a barraca, na hora que eu levantei, né, eu tava agachado, colocando as estacas, né, e na hora que eu levantei, acho que eu levantei meio rápido, já tava sem muito oxigênio ali no cérebro, e eu dei uma desmaiada, foi bem rápido, assim, foi só um apagão mesmo, mas também, nossa, foi bem complicado ali, desmaiei do lado da barraca, e aí depois na noite fez menos 17 graus, menos 17 graus, foi muito difícil, e o meu pé de noite me incomodava muito, muito, eu não senti frio nas outras partes do corpo, né, o meu saco de dormir é muito bom, dormi com todas as roupas possíveis que eu tinha ali, e não senti frio, tá, mas o pé eu não conseguia, eu colocava, e depois eu tirei até uma blusa de frio, eu tava com 2 blusas de frio, uma muito, muito, muito boa e outra boa, e daí eu tirei essa que é boa e enrolei no meu pé mesmo assim, eu não sei, era suor, eu não sei muito bem o que aconteceu, mas foi assim uma noite muito difícil, eu dormia 20 minutos, acordava, ficava 1 hora acordado, dormia 20 minutos, acordava, ficava 1 hora acordado, foi muito, muito, muito complicado. Quando chegou umas 6 da manhã, eu consegui dormir, e daí eu dormi 1h30 seguido, até 7h30 da manhã. Só que na hora que eu acordei, eu não sentia meu pé, deu bastante medo ali na hora. Aí eu comecei a mexer o pé, fazer massagem ali com a mão. Depois de uns 5, 10 minutinhos, comecei a sentir de novo. Então assim, foi muito pesado pra mim. O clima judiou muito ali de mim. Já entrando já no próximo assunto, que é comida e água, o clima também destruiu a minha comida e água, porque eu gosto muito de ervilha, porque tem uma fonte de proteína ali e dá pra levar fácil, eu acho muito gostoso. Então eu levei ervilha, só que congelou, né? Eu levei em conserva e congelou minhas ervilhas, então no outro dia eu não consegui comer de manhã. E eu levei pão também, que pão é mais pela facilidade ali, né? E tava duro, feito pedra também. Então, assim, foi muito pesado mesmo. E na questão de conseguir comida e água, quando você entra do Chile pra Bolívia, tem uma tendinha ali. É um pouco mais caro as coisas, mas tem uma tendinha, então você consegue. Depois dali pra frente, os próximos 30 quilômetros não tem nada. E depois eu já não sei, tá? Então é uma experiência aí que eu não tive, né? Só fui mais 30 km e daí eu voltei. Então ou você pode comprar as coisas em São Pedro Atacama antes, ou você pode comprar na divisa ali. Logo que você entrar, porque assim, você vai fazer a aduana da Bolívia, entrando na Bolívia, e mais, sei lá, 5 minutos não, vai. 5 km mais ou menos, você entra na reserva mesmo, né? E daí nessa entrada da reserva que você vai encontrar essa tendinha que tem. Aliás, o lugar é lindo, tá? Foi uma experiência muito difícil pra mim, mas o lugar, assim, é fantástico. E então a comida e a água você vai conseguir encontrar. Pessoas passam no caminho, tá? Muitos carros com turistas passam. Muitos não, mas vai. Cada 10, 15, 20 minutos, meia hora, passa um carro com alguns turistas, então talvez você consiga pedir água ali, você consiga ter água. Comida é sempre difícil saber se as pessoas vão te dar, mas água você vai conseguir com certeza.
E então chegamos no último tópico, que é a noite. E a noite, novamente eu vou voltar para a questão do clima. Eu fui numa época que o clima estava muito pesado, que o frio estava muito pesado. A altitude sempre vai ter, tá? Independente do mês que você vá, sempre vai ter. Mas talvez se você for no verão, na primavera, esteja mais legal aí para atravessar. Porque no outono, final do outono, estava quase chegando o inverno, foi muito difícil. E o que acontece na noite? Você pode acampar em qualquer lugar, só que, em tese, você não pode, em tese é proibido. Mas dá para se esconder, porque é um lugar vazio, assim, é um lugar enorme. Então, assim, você consegue se esconder. E também acho que se alguém te ver, não vai ter problema, porque vai ver que você está cruzando de bicicleta e tal, então acho que não vai ter muito problema. Porém, uma coisa que aconteceu comigo no dia que eu voltei, quando eu estava voltando e passando, quase chegando na aduana da Bolívia, logo na saída do parque, né? Eu entrei no parque, andei, sei lá, 20 quilômetros, e na hora que eu tava, 30 quilômetros, desculpa, quando eu tava voltando, daí eu tive que sair porque eu não aguentei, então eu voltei, e na hora que eu tava saindo do parque, um cara do exército que tava ali na frente, que recebe as pessoas lá, ele falou, poxa cara, você não quer passar a noite, eles têm um quartel ali perto, ele falou, pô, fica aí o dia inteiro, descansa aqui e tal. Só que o problema é que eu tava sem comida, porque tinha congelado tudo, e eu também já tava muito mal, então eu já tava com a cabeça em voltar para São Pedro do Atacama. Então eu falei, não, vou embora, porque eu tô mal e tal. Mas é uma coisa que dá pra você fazer logo que você tá entrando na Bolívia, né, na Reserva Nacional Eduardo Avarô, você pode perguntar ali se você pode ficar no quartel também. Acho que é uma boa. Você vai se proteger muito bem do frio, né? Não vai ficar tão ao relento ali que nem eu fiquei. E você vai ter, caso você fique mal e tal, tem pessoas que, sei lá, pode ter remédio ali. Eles até me deram um remédio de altitude, então assim, você pode conseguir uma ajuda nesse sentido. Mas é isso aí, se você quiser acampar ali em qualquer lugar, dá pra acampar, é bem tranquilo, o terreno é bom. Aliás, eu acampei num lugar super lindo, uma pena que eu passei muito mal e que a noite foi muito complicada, então eu não aproveitei muito, mas assim, o lugar é espetacular. E daí vem minha opinião. E a minha opinião é muito difícil de falar, porque foi muito complicado para mim. Foi os dias mais difíceis da minha vida até hoje, sem dúvida alguma, né? Começo de 2019 até hoje, os dias mais difíceis, os 2 dias mais complicados aí da minha vida. Mas ao mesmo tempo é um lugar que me chama muito ainda, eu quero muito ir para lá de novo para conseguir cruzar. E uma coisa que aconteceu é que eu cruzei o Atacama, descansei um dia só em São Pedro do Atacama, e já fui fazer essa travessia da Reserva Nacional Eduardo Avarô, e isso tudo com muito desgaste de andar muito e tendo que racionar comida, e na reserva eu acabei perdendo toda a comida, então eu fiquei quase um dia todo sem comer, eu perdi 7 quilos, então foi muito difícil ali pra mim, e daí eu acabei indo para o Uyuni de ônibus, que eu tava muito fraco e tal, eu queria descansar, e chegando em Uyuni, eu tinha na mente de atravessar o Uyuni de bicicleta, só que eu tava com medo do frio, falaram que podia fazer até menos 30 graus lá, e eu tava mal ainda, eu tava muito magro, muito fraco, então eu preferi desistir de fazer essa travessia e não fazer, e daí eu falei, um dia eu volto e faço Reserva Nacional Eduardo Avaroa, o Uyuni, e talvez aí parta pra Amazônia, que também é um lugar que eu queria muito atravessar. Então, deixei pro futuro aí, achei melhor porque eu tava numa situação ali que minha saúde tava mais chatinha. Mas é um lugar que eu quero muito voltar porque é lindo, é incrível, é muito difícil, muito desafiador e ao mesmo tempo uma beleza muito bacana. Então é isso, eu recomendo pra caramba, só que se você for lá, vá muito preparado para altitude, então não se apresse, chegou na altitude, descansa, vai tranquilo, não precisa andar muito. Eu me desgastei muito, eu fiz o primeiro dia 70 quilômetros, sendo que desses 70, 30 quilômetros foram de uma subida assim, eu nunca vi uma subida tão íngreme e tão desgastante.
E eu continuei, eu devia ter parado logo depois da subida, parar um pouco, continuado no outro dia e tudo bem tranquilo. Eu preferi ir com tudo e acabei me desgastando muito. E também o frio, vá preparado, vá com muita coisa boa aí pro frio, porque vale muito a pena, é um lugar bem bacana. Valeu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar aqui no Instagram do 10 Rodas, no Facebook ou pra mim mesmo no meu pessoal, Felipe Folgaça. Valeu!